Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre mortalidade de inválidos. Mortalidade de inválidos é um dos pressupostos decrementais, representa uma saída porque representa o fim do benefício de invalidez. Nós temos aqui que a entrada em invalidez dá início ao benefício de aposentadoria por invalidez e cessa as contribuições. Mas a mortalidade de inválidos apenas cessa o benefício de aposentadoria por invalidez. Bem, há indícios de que a mortalidade de inválidos seja maior que a mortalidade dos demais indivíduos da população. Isso é bem razoável, porque dentre os inválidos, muitos dos que são inválidos são pessoas que têm alguma doença que acelera a mortalidade. Então, muitos inválidos morrem por decorrência destas mesmas doenças que causaram a invalidez. Então, a população de inválidos é como se fosse uma população selecionada dentre as pessoas da população geral com mais problemas de saúde. Então, se eles têm mais problemas de saúde, ou se tem alguma determinada limitação, forma a população de inválidos. E esses problemas de saúde podem acarretar uma mortalidade mais acelerada do que no restante da população. Bem, as mulheres tendem a viver mais tempo com e sem deficiência que os homens. Então, é esperado aí que haja também diferença na mortalidade dos válidos entre homens e mulheres. A mortalidade dos inválidos depende da lei de mortalidade para toda a população, da idade de início de invalidez, do tempo em que está inválido e do tipo de invalidez, se acidentária, se por doença e da severidade da invalidez. Vamos pensar aqui sobre cada um desses pontos. Primeiro, da mortalidade da população total. Bem, vamos pensar aí na comparação entre países com mortalidades muito diferentes. Se a gente está, por exemplo, num país em que a mortalidade é baixa, é de se esperar que essa população, como um todo, ela tenha aí acesso a serviços de saúde que fazem com que a mortalidade seja baixa, que tenha acesso a serviços de saneamento básico, que tenha uma série de suportes que fazem aí com que a mortalidade seja baixa. Estes suportes, essa estrutura, ela também vai estar disponível para os inválidos, Ela não diferencia em geral na população quem é válido ou quem é inválido para dar esse tipo de suporte. Então, essas pessoas que são inválidas, elas estão inseridas nessa população com baixa mortalidade e têm, portanto, acesso a esses mesmos serviços que fazem com que suas mortalidades também sejam mais baixas em comparação com pessoas com as mesmas características em um outro lugar em que a mortalidade é mais alta. Em um país, por exemplo, em que o nível de mortalidade é mais alto, digamos, porque não tem saneamento básico ou as pessoas não têm acesso a serviços básicos de saúde, também os inválidos não terão acesso a saneamento básico e a serviços básicos de saúde. Entenderam? Por isso que o nível da mortalidade em geral também afeta o nível da mortalidade dos inválidos, porque eles estão em um mesmo contexto, certo? Depende também da idade de início da invalidez. O que a gente pode pensar sobre isso, Acontece que os tipos, as causas da invalidez, elas estão muito relacionadas à idade, Pessoas mais jovens, por exemplo, 25 anos uma pessoa se torna inválida. Bem, dificilmente vai ser por um problema crônico. Em geral, isso acontece por problemas mais graves, que também estão associados a uma mortalidade mais rápida. Por exemplo, a pessoa teve um câncer, que tem aí uma alta taxa de mortalidade, ela pode então vir a falecer por causa desse câncer. Em comparação, pessoas mais velhas, muitas vezes, têm doenças ou limitações referentes à forma de trabalho, ocasionadas por algumas doenças crônicas, mas que não necessariamente vão acelerar tão intensamente a mortalidade. Uma pessoa pode ter algum tipo de LER, lesão por esforço repetitivo, algum tipo de dano na sua musculatura, na sua resistência óssea por causa do trabalho. Não necessariamente a pessoa vai morrer mais rápido ou tão mais rápido assim por causa disso,
Mas esse tipo de situação acontece com o tempo. Então são pessoas mais velhas que se aposentam por invalidez em decorrência de doenças crônicas e pessoas mais jovens em decorrência de outros fatores. Então, se a invalidez acontece em idades mais baixas, muito provavelmente está relacionada a uma probabilidade de mortalidade maior. Interessante, né? Outro fator, né? O tempo a que se está inválido. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Mas, em geral, a pessoa que tem alguma doença, por exemplo, que implica em alta mortalidade, vai morrer em breve, né? Depois de 15 anos, dificilmente vai morrer por aquela mesma doença que causou a invalidez, né? E, geralmente, se a doença ela tem uma alta mortalidade, a pessoa ela implica uma alta mortalidade e a pessoa vai morrer logo por aquela doença que causou a invalidez, né? Então, existe sim essa relação, né? E quanto mais tempo a pessoa está inválida, menor é o efeito da mortalidade. A gente lembra um pouquinho das tábuas seletas que foram estudadas lá na outra disciplina de métodos de tabela de sobrevivência, certo? Depende também do tipo, né? Se é sedentária ou doença, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Porque existem algumas doenças que implicam aí uma maior mortalidade. E a severidade da invalidez, né? Se é invalidez total, parcial, porque isso também está atrelado à causa da invalidez, ok? Bem, a idade da invalidez. Em idades mais jovens, a mortalidade dos inválidos é muito maior que observada na população em geral, como a gente falou. Porém, esse efeito diminui com a idade. Uma das explicações dadas a essa diferença se deve às causas que levaram à invalidez. Jovens inválidos, em geral, têm problemas de saúde graves que refletem maior probabilidade de morte, enquanto indivíduos mais idosos têm maior probabilidade de se invalidarem por doenças osteomusculares, associadas a menores taxas de mortalidade. Temos aí, então, a partir desses resultados, a teoria da desaceleração da mortalidade, que diz o seguinte: os indivíduos mais frágeis tendem a morrer nas idades mais jovens, sobrevivendo às idades avançadas aqueles que com melhor condição de saúde e estilo de vida saudáveis. Então, os indivíduos mais jovens com piores condições de saúde que se aposentaram por conta dessas características tendem a morrer logo. E daí então sobrevivem aqueles que têm sim alguma limitação incapacitante para o trabalho, mas que não seja assim tão intensa a ponto de levar à morte. Okay? Causas de morte dos inválidos. Entre os servidores federais, aqui alguns dados interessantes, né? Entre os servidores federais, as taxas específicas de mortalidade dos inválidos vêm aumentando na última década. Fato interessante. Apesar da diminuição dessas taxas nas idades mais jovens. Então, talvez isso esteja atrelado aqui à causa que leva à invalidez. É importante lembrar também que muitas doenças que antes levavam à morte não levam mais, mas elas ainda podem ser, às vezes, incapacitantes. Isso pode explicar em parte, ok? As neoplasias e doenças circulatórias foram as causas de invalidez que mais contribuíram para as mortes no primeiro ano da invalidez. Então, olha aqui como é que está relacionado, né? A causa da morte ao tempo até a morte, né? Aqui o trabalho de Ribeiro de 2006. No período de 2000 a 2003, aqui também pelo trabalho de Ribeiro, a infecção pelo HIV foi responsável por 2,28% das aposentadorias por invalidez masculinas e por 1,29% das aposentadorias por invalidez femininas. Aqui é interessante a gente notar algumas coisas, né? Por exemplo, AIDS. AIDS é uma doença que permite aí algumas inferências, algumas análises bem interessantes, né? Bem, a AIDS é uma doença relativamente recente, né? Algumas décadas atrás ela não existia. Quando ela passou a existir, ela teve um grande efeito no nível de mortalidade, né? Porque, em geral, as pessoas contraíam a doença e morriam porque não havia ainda tratamento.
Depois, com o desenvolvimento dos tratamentos, as pessoas passaram a conviver mais tempo com a doença e essa mortalidade foi sendo cada vez mais e mais adiada por conta dos tratamentos para HIV. É um exemplo de como até mesmo a possibilidade de invalidez, a possibilidade de viver bem ou mal com a doença, né? Porque as pessoas podem viver com a doença e viver bem, né? Conseguir realizar todas as suas atividades ou não, né? E a AIDS é um exemplo disso, né? Aumenta-se o tempo em que as pessoas conseguem viver bem com a doença. E isso vai se modificando no decorrer do tempo, né? Se encontra a cura da AIDS, por exemplo, aí tem aí o tratamento que não vai implicar mais em aposentadorias por invalidez ou mortalidade pela AIDS. Exemplo, isso pode acontecer? Claro que pode, né? Assim como podem surgir outras doenças e as doenças que já existem podem ter mudanças aí na sua forma de tratamento, implicando em mudanças também no impacto que elas vão ter tanto na entrada em invalidez quanto na mortalidade daqueles inválidos. Que é bem interessante, né? Então, a probabilidade de invalidez é uma função que ela pode se modificar rapidamente no decorrer do tempo, porque elas rapidamente assim, relativamente, né? Ela vai se modificando de acordo com vários fatores sociais, como por exemplo o acesso das pessoas a serviços de saúde, a legislação trabalhista, aquilo que se exige de cuidado, de mecanismos de proteção para os trabalhadores, a fiscalização sobre isso, né? Porque pode ser a legislação exigir as pessoas cumprirem ou não cumprirem. Tem a ver com a própria questão a entrada em invalidez, ela está afetada por tudo isso. E se quem entra na invalidez é definido muitas vezes por todos esses critérios, por exemplo, pela força política, né? Algumas doenças, pela força política das pessoas que a têm, conseguem aí o direito à invalidez da pessoa simplesmente porque ela tem aquela doença e já se reconhece automaticamente como incapacitante, né? Então, a mortalidade dos inválidos vai ser afetada pela entrada dessas pessoas na situação de invalidez. Então, a legislação também afeta essa população que está inválida, que vai morrer depois. Os tratamentos de saúde afetam a sobrevivência dessa população. Os tratamentos que são relacionados à saúde, porque são relacionados ao bem-estar do indivíduo, né? Como possibilidade de socialização para as pessoas que têm a limitação de locomoção, né? Entre outros fatores, afetam aí também a mortalidade. Então, tem um conjunto de fatores, isso pode mudar no decorrer do tempo, isso muda no decorrer do tempo, é interessante a gente estar sempre analisando, certo? Mais um pouquinho, vamos avançar. Indivíduos mais idosos têm maior probabilidade de se invalidarem por doenças osteomusculares, as quais estão associadas a menores taxas de mortalidade. Isso aí também a gente já tinha falado um pouquinho antes. Bem, então como vocês podem ver, tem vários fatores associados ao nível de mortalidade dos inválidos. E é esperado que os inválidos tenham uma mortalidade maior do que a população em geral, porque ali entre os inválidos estão as pessoas que têm alguma limitação, né? Seja por conta da saúde, por algum membro do corpo, bem, são limitações aí as mais diversas. Vamos ver agora um pouquinho sobre as metodologias por trás aí da medição da mortalidade dos inválidos. Primeiramente, temos algumas dificuldades, né? Por exemplo, a impossibilidade na realização de testes de aderência ou construção de uma tábua própria em algumas situações, principalmente as situações em que não se tem dados, né? A gente faz o teste de aderência a partir do momento que existem alguns dados e nem sempre os dados eles são organizados com o cuidado necessário para diferenciar as pessoas que são válidas e as que são inválidas. Por isso a gente deve estar sempre aí tendo muito cuidado na organização, na disponibilização dos dados da população que a gente vai analisar e para que os futuros atuários também, ao pegar os dados dessa população, consigam fazer boas análises.
E também nem sempre é possível construir uma tábua própria, porque para construir uma tábua própria é preciso também ter uma grande quantidade de dados aí. Bem, então, tendo poucos dados é possível fazer um teste de aderência, mas só tendo muitos dados é possível fazer uma tábua própria. Uma alternativa que algumas entidades fechadas de previdência complementar e alguns RPPS encontram para mitigar o risco inerente à tábua de mortalidade de inválidos é usar a mesma tábua de mortalidade geral. Isso é uma prática que se observa, mas não necessariamente é uma boa prática que se observa, porque, como a gente falou, a mortalidade dos inválidos é diferente da mortalidade geral, né? Então, o ideal é que ela seja efetivamente diferenciada. De forma geral, as tábuas usadas são baseadas em estatísticas antigas, como IAPB 57, IAPC, Hunter, RRB 44, dentre outras que são tábuas antigas. Então, nós precisamos aí de novos estudos a respeito da mortalidade de inválidos. Existem algumas iniciativas, mas nem sempre essas tábuas resultantes são amplamente utilizadas no mercado e nem sempre os estudos são assim tão apropriados também para as populações, né? Porque as populações são diferentes entre si. Bem, para dar uma noção aí do quanto que esse impacto, né, como que essas tábuas são diferentes, como que a mortalidade dos inválidos é diferente da mortalidade geral, a gente tem aqui a apresentação de 3 tábuas, né? A tábua do IBGE, ambos os sexos, aqui é a população geral, certo? A tábua IAPC, que é de mortalidade de inválidos, e a tábua construída pelo Gabriel Borges com os dados de até 2009, feminina para ensino médio. Repara que a gente tem um logaritmo da probabilidade de morte para as idades de 18 a 90 anos. Reparem como é diferente a mortalidade dos inválidos nas idades mais jovens, que é consideravelmente superior à mortalidade de pessoas da população em geral em idades mais jovens. Olhem aqui como que essa diferença é grande, né? À medida que avança a idade, a diferença vai diminuindo, mas principalmente para as idades mais jovens, a mortalidade dos inválidos é bem superior à mortalidade aí da população em geral. Daí a necessidade da gente fazer a diferenciação da mortalidade dos inválidos e da população em geral, tá certo? E mesmo aqui, entre os inválidos, né, que nós temos 2 tábuas de invalidez, olha como o nível dessas tábuas é diferente, é muito diferente, né? E se a gente for analisar todos os dados, né, de Borges por diferença de sexo, diferença de escolaridade, a gente vê também que escolaridade e sexo representam níveis de mortalidade de inválidos diferentes. Então, a gente tem que ter o cuidado de escolher a tábua mais aderente para a população, escolher a tábua que tem significado efetivo para aquela população que está sendo analisada, ok? Aqui nós temos também a probabilidade de morte de 20 a 50 anos por tábua de mortalidade de inválidos, estão aqui, e a AT2000, olha aqui, a AT2000, que é uma tábua para a população em geral, ela também está representada nesse gráfico, olha ela aqui, olha, é a tábua mais baixa dentre todas as tábuas de probabilidade de morte, deixando aqui bem evidente como a mortalidade de inválidos construída com base em dados de inválidos é superior à mortalidade da população em geral. Aqui nós temos também a mesma coisa, né? A probabilidade de morte, mas agora dos 70 aos 100 anos. A diferença ela é menos gritante, mas ainda há diferença entre a mortalidade aqui da população em geral, que é dada pela AT, e a mortalidade dos inválidos. Desculpa. Bem, vamos passar agora para um pouquinho mais, né, dessas metodologias. A metodologia, o conceito por trás das tábuas seletas e finais. Esse conceito vocês já viram em outra disciplina, né, que é método de tabela de sobrevivência, mas aqui a gente vê um pouquinho mais da aplicação, certo? O que são as tábuas seletas? Bem, em uma tábua seleta, a probabilidade de morte do inválido depende tanto da idade do indivíduo quanto do tempo a que esse indivíduo está inválido.
Então, vai depender aí dessas duas características, tá? Então, a mortalidade, depender da idade do indivíduo, não é uma novidade. Tábuas de vida são baseadas nesse princípio. Mas nas tábuas seletas, depende também do tempo a que o indivíduo está inválido. E a tábua seleta, então, ela vai considerar o tempo de sobrevivência desde a invalidez, não necessariamente desde o nascimento. Alguns exemplos de tábuas seletas são dados aqui nestes 3 trabalhos. Vocês podem consultar, tem as referências no final dos slides. Bixby e Chaves, em 2008, estimaram tábuas seletas de mortalidade de inválidos não diferenciadas por sexo, mas diferenciadas pela idade em que o indivíduo começou a receber o benefício, ou seja, tábuas seletas, com os dados de Costa Rica de 2000 a 2005. Tá? Então, tábuas seletas sem diferenciar o sexo. Ribeiro, 2006, construiu tábuas seletas de mortalidade de inválidos para os segurados urbanos do regime geral. Então, esse trabalho aqui é para o Brasil, certo? E Silva, 2008, utilizou as tábuas seletas de mortalidade de inválidos estimadas por Ribeiro para estimar a reserva matemática necessária para os benefícios de aposentadoria por invalidez do regime geral. Olha aqui, um trabalho bem autorial, né? Interessante para vocês darem uma olhadinha. Aqui a gente tem os resultados apresentados por Ribeiro, né? Esse trabalho aqui que ele desenvolveu, que eu mostrei para vocês. Nós temos aqui alguns resultados. Aqui para mulheres, o gráfico seguinte para homens, mas olha, vamos reparar. Aqui nós temos o LN da probabilidade de morte. E em vez de a gente ter uma única curva, nós temos várias curvas, ou seja, várias tabelas. Essas são as tabelas seletas. Aqui nós temos a idade de início do benefício e cada uma dessas linhas representa uma duração do benefício diferente. Então, a gente tem uma forma aqui de interpretação dos resultados um pouco diferente. Vamos lá. O indivíduo que começou a receber o benefício com 20 anos. No ano que ele começou a receber o benefício, essa é a probabilidade de morte dele. Ok? Um ano depois, a gente já vai ter essa linha vermelha aqui. Um ano depois, esta é a probabilidade de morte dele. 5 anos depois, esta é a probabilidade de morte. 10 anos depois, esta é a probabilidade de morte. Então, reparem como que, com o passar do tempo, a probabilidade de morte dos indivíduos diminui, apesar da idade estar aumentando. Né? Em geral, a gente tem que quanto maior a idade, maior a probabilidade de morte. Mas aqui nas tábuas seletas de mortalidade por invalidez, isso não acontece. A pessoa vai envelhecendo, a probabilidade de morte dela diminui. Por que isso acontece? Bem, porque se um indivíduo de 20 anos se invalidou, provavelmente ele está com uma situação muito grave, muitas vezes uma doença que pode inclusive levá-lo à morte. Então a probabilidade de morte desse indivíduo é realmente alta. Então é muito provável que ele morra aqui nos primeiros anos. Tendo sobrevivido a essa possibilidade inicial, então a probabilidade de morte dele tende a diminuir, até talvez alcançar a probabilidade de morte de uma pessoa que não é inválida, certo? Então aqui a mortalidade tende a diminuir, apesar de ela, em geral, na população em geral, aumentar com a idade. E aqui a gente tem as diferentes linhas, para diferentes idades em que se começou a receber o benefício, certo? Então, olha, o indivíduo aqui com 20 anos, 5 anos, depois ele tem 25 anos. Então, essa aqui é a probabilidade do indivíduo com 25 anos, que começou a receber o benefício com 20 anos, morrer, certo? Olha só, a gente tem essa mudança aqui com o decorrer das idades, certo? Uma pessoa aqui com 70 anos, que se invalidou aos 70, a probabilidade de morte dela naquele ano é baixa. Um ano depois, é baixa não, né? É essa aqui da linha azul, que é a mais baixa para essa idade. Um ano depois, essa é a probabilidade. 5 anos depois, 10 anos depois e assim por diante. Repare que só vai aumentando. Por quê? Porque aqui a gente tem um efeito da idade atuando consideravelmente, né? Uma pessoa com 70 anos já tem uma probabilidade de morte relativamente alta. Com 75, a probabilidade de morte é mais alta ainda, porque a pessoa já está envelhecendo.
Então nós temos aqui o efeito da invalidez, mas também o efeito da idade, o aumento da mortalidade pela idade, efetivamente. Os dois efeitos aqui, eles estão se combinando, certo? Além do que, a causa da invalidez deve ser muito diferente para uma pessoa que começou a invalidez aos 70 anos em relação a que começou a invalidez aos 20, né? Muito mais provavelmente uma pessoa que começou com 70 anos se aposentou por causas crônico-degenerativas, né? Que não vão implicar uma mortalidade imediata tão mais alta, realçando aqui o efeito da idade na mortalidade e não tanto na invalidez. Então reparem que no decorrer das idades, né, dos 20 aos 70 anos, de início do benefício, há uma mudança no comportamento dessas curvas, certo? Mas nós temos aí tábuas seletas que diferenciam o nível da mortalidade dos inválidos de acordo com o tempo e a duração aí da invalidez. Duração do benefício, né, de invalidez, ok? Nós temos aqui esse gráfico para as mulheres e reparem como que é diferente o gráfico para homens, né? Nós temos aqui que a mortalidade, ó, o gráfico está na mesma escala, né? Aqui o LN da probabilidade de morte varia de 5 a 0, de menos 5 a 0. Para as mulheres, a probabilidade de morte, ela é menor, aqui ela é inferior em muitas idades, né? Os homens, eles têm inválidos ou não inválidos, uma mortalidade aí um pouquinho maior que a das mulheres. Bem, temos aqui algumas referências de trabalhos que vocês podem procurar para saber um pouco mais sobre a mortalidade de inválidos. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.